Olá, muito bem-vindo a mais um devocional, 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Estamos firmes no nosso propósito. Escreve aí nos comentários, você que está acompanhando, recebendo os vídeos, tem gostado, tem sido edificado, abençoado. Então nos ajude a alcançar as pessoas. Coloca aí o seu joinha, o seu gostei. Escreve aí nos comentários, Jornada Feliz 2026 e que Deus te abençoe. Cada dia nós estamos compartilhando uma chave para que você tenha um ano abençoado, extraordinário na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre você ser cheio do Espírito Santo. Você quer ter um ano abençoado? Então busque ser cheio da presença de Deus, busque ser cheio do Espírito Santo. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Então você vê aqui Jesus falou para os discípulos: não sai de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E todo cristão precisa buscar esse revestimento de poder, que nós chamamos o batismo com o Espírito Santo. Você ouve a mensagem do Evangelho, você se arrepende dos pecados, você crê em Jesus como único Salvador, aí você passa no batismo nas águas e você deve buscar o revestimento do poder, essa experiência do batismo com o Espírito Santo. O próprio Jesus teve essa experiência. Você lê nos Evangelhos que ele foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista e ele estava ali em oração. Quando ele saiu, a Bíblia diz, os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ali ele foi cheio do Espírito Santo. E o Pai confirmou: esse é meu filho amado e quem me compraz. Então você precisa dessa confirmação. A Bíblia diz que é o selo do Espírito Santo. Você é selado como um filho de Deus, um filho amado, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Então aqui os discípulos estavam ali reunidos em oração e de repente veio o Espírito Santo sobre eles. Então você quer ser cheio do Espírito Santo? Tenha uma vida de oração. O resultado de uma vida de oração é uma vida cheia do Espírito Santo. E você que um dia já foi cheio do Espírito Santo, já falou em línguas, busque essa renovação. Busque se renovar, se fortalecer a cada dia. A Bíblia diz que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Em todo tempo as nossas vestes têm que ser limpas, santas. Então você tem que buscar a santidade e a unção, o poder do Espírito Santo todos os dias da tua vida. Então você que já foi batizado com o Espírito Santo, já fala em outras línguas, ore nas línguas estranhas, ore na língua dos anjos, que você vai ser edificado. E você que ainda não teve essa experiência, busque de todo o seu coração que Jesus vai batizar você com o Espírito Santo, você vai falar em outras línguas, como diz aqui, começar a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Esse falar em línguas é importante. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2, sobre o falar em línguas. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então, quando você está falando ali em espírito, ou na igreja, ou na sua casa, ali no momento daquela busca, você não está falando com as pessoas. Você não entende, quem te ouve também não entende, mas Deus entende. Você está falando a Deus, é uma linguagem espiritual. Porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Então no espírito ali você está falando mistérios com Deus. No versículo 4 ele diz: o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando eu vou falar com a igreja, com as pessoas, eu tenho que falar na minha língua, no português, para as pessoas ouvirem e entender, para eles se edificarem. Agora, quando eu vou falar com Deus, eu tenho essas duas formas. Eu posso falar na minha língua, o português normal, mas eu também posso falar em outras línguas, a linguagem espiritual. E ele diz aqui que quando você faz isso, você edifica-se a si mesmo. Então é importante que no seu devocional diário, todo dia, tire um período para você orar, 5, 10, 15, 20 minutos, você orar em línguas. E quando você está ali falando em línguas, você está edificando a si mesmo. E você que ainda não teve essa experiência, busque, que Deus vai batizar você com o Espírito Santo, você vai falar em outras línguas, você vai se edificar diariamente. Então vamos ver aqui
é sobre o Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É permitir que o Espírito governe, inspire, fortaleça e guie diariamente. É isso que é ser cheio, você ser dirigido, guiar todo dia pelo Espírito Santo. É você viver todo dia em comunhão. Você está ali ligado com Deus todos os dias. E em terceiro lugar, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Deus, da presença. Não tem lugar para o medo, o pecado, a dúvida, a ansiedade, o desânimo. Então ele diz ali, que nós devemos ser cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, não tem lugar para mágoa, rancor, o ódio, a vingança. Não, você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então por isso que é tão importante a gente buscar estar cheio da presença de Deus. Por que nós devemos buscar o Espírito Santo? Em primeiro lugar, porque ele nos guia. João 16, versículo 13. O Espírito Santo, ele é o nosso guia. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você vê, ele vai preparar você para as situações, vai anunciar o que há de vir e também vai te guiar em toda a verdade, nunca vai te levar no erro. Se alguém quiser te enganar e tal, ele vai mostrar. O Espírito Santo testifica no nosso coração, então ele vai te guiar sempre na verdade, sempre de acordo com a palavra, ele nunca vai te guiar fora da palavra. Segundo lugar, ele te dá poder. Atos 1:8. Jesus falou isso para os discípulos. Então por que nós devemos buscar o Espírito Santo? Porque ele vai nos dar o poder, a unção. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me testemunha, tanto em Jerusalém como a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então ele vai te dar poder tanto para você pregar o Evangelho, mas também para você viver o Evangelho, fazer de você uma testemunha de Jesus, o sal da terra, a luz do mundo, uma pessoa diferenciada, uma pessoa salva, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Terceiro lugar, ele vai produzir frutos, o Espírito Santo em nós vai produzir frutos, o caráter de Cristo. Está escrito isso aqui lá em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, o resultado do Espírito Santo em nós, da presença de Deus em nós, é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então esses são o fruto, o resultado do Espírito Santo em nós. Vai trabalhar no seu caráter, vai produzir só coisas boas. O Espírito Santo é o Consolador, João 14:16 também. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então olha só, Jesus falou que Ele precisava ir, mas não ia deixar os discípulos sozinhos, Ele ia enviar o outro Consolador. Quem é o outro Consolador? É o Espírito Santo. Então Ele vai estar com você todos os dias, nos dias bons, nos dias maus, Ele vai estar com você para te confortar, para te fortalecer, para te guiar e para te ajudar. Romanos 8:26, olha só, o Espírito Santo é o nosso ajudador, você sabia disso? Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo vai te ajudar, vai até interceder por você, nas tuas fraquezas, nas tuas dificuldades. E o Espírito Santo nos capacita. A Bíblia diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ele vai capacitar, vai dar dons para você servir a igreja, para você alcançar e abençoar os perdidos, aqueles que ainda não são salvos. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 12. Nós vimos os frutos, agora nós vamos ver os dons do Espírito.
os dons, essas habilidades espirituais que Deus nos dá para a gente servir a Deus melhor, para a gente abençoar as pessoas que ainda estão perdidas. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro profecia, a outro dom e discernimento de Espírito, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então você vê, o Espírito Santo tem vários dons ali. Os dons de poder, os dons de discernimento, os dons de ensino, tudo isso para edificar a igreja e para abençoar as pessoas, para a gente ganhar as almas. Então ele vai nos capacitar. Por isso que é tão importante você buscar ser cheio do Espírito Santo. E como você vai fazer? Como ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, deseje. Jesus vai falar sobre isso. Quem tem sede, vem a mim e beba. Você tem que ter sede. A sede é a necessidade, é o desejo mais forte do ser humano. Então você tem que ter sede. Assim como o corpo deseja água, sem água você morre, assim também sem a presença de Deus você morre. Você precisa da água da vida, você precisa da presença do Espírito Santo. Olha o que diz aqui João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, gritou para todo mundo ouvir, para chamar a atenção, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter glorificado. Então você vê, todo aquele que crê em Jesus vai receber o Espírito Santo. Essas águas vão jorrar do seu interior, vão saciar a sua sede espiritual. Você vai ser cheio. Então, mas tem que desejar. Quem tem sede, tem que ter sede da presença de Deus. O que você tem que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Você tem que orar. Como eu falei, o resultado de uma vida de oração é uma vida cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo para aquele que pede. Ele diz: quem pede recebe, quem busca encontra. Você pedir, buscar de todo o coração, ele vai encher você do Espírito Santo. O que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Adoração, gratidão e palavra de Deus. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a ordem. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala aqui três coisas: falando de salmos, falando a palavra, das coisas de Deus, cantando e salmodiando, louvando, adorando a Deus. Deus habita em meus louvor. E quando você está ali louvando, adorando, Deus vai encher, fortalecer você no Espírito Santo. E dando graças, praticando a gratidão. E aí você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E buscando a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então o Espírito Santo não vai habitar numa casa, num coração sujo, numa vida suja. Então tem que buscar se limpar, se santificar, se separar, se consagrar a Deus. E Ele é o Espírito Santo. Ele vai vir e vai produzir ali a santidade, uma vida pura, santa, agradável a Deus. É a chave para um ano abençoado. Seja cheio do Espírito Santo. Você quer ter um ano abençoado?
você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ter paz, vai ter alegria, vai ter amor, a presença de Deus, experiência com Deus, você vai ter o poder de Deus, você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora? Pai querido, obrigado por esse devocional, creio que está edificando essas pessoas, e eu peço, Deus, que o Senhor nos conceda uma vida cheia do Espírito Santo, que possamos orar, desejar e buscar a Tua presença de todo o coração, todos os dias. Pai, eu te peço, batiza esse homem, essa mulher com o Espírito Santo, para que ele possa falar em línguas e edificar a si mesmo. E aquele que um dia já foi batizado, Deus, renova, fortalece, aviva a Tua obra no coração, na vida dessa pessoa, enche ela do Teu Espírito, capacita, conceda os dons espirituais, para que ela possa servir o Senhor melhor, para que ela seja uma bênção, para que ela seja uma testemunha viva do Teu Evangelho. E Pai, que o Senhor produza o caráter de Cristo, o fruto do Espírito seja visível, aparente nas nossas vidas. Pai, eu oro, abençoo, fortalece, renova e enche do Teu Espírito, da Tua presença. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Obrigado e amém. Glória a Deus, meus amigos. Aqui é rápido, objetivo, mas continue orando, buscando e seja cheio do Espírito Santo. Forte abraço, fique na paz.